Bom dia, sexta-feira, dia de café com fé, última sexta-feira do ano, né? Então, próxima sexta já estaremos em 2025. Vamos colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, que o Espírito Santo possa reinar dentro de nós, que ele possa estar presente não só hoje, mas em todos os nossos dias, nessa manhã, que ele possa nos conduzir, nos guiar, nos direcionar. É sempre um prazer, uma honra estar aqui em nome dele e trazendo reflexões acerca dos ensinamentos que ele inspirou os apóstolos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa vitória, né, por meio de Cristo Jesus, que Paulo descreve em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, Café com Fé é um projeto do Senhor, é um projeto que se iniciou no final do ano passado e que vem tomando forma ao longo de todo esse ano de 2024. E eu já sei que ele vai ter esse formato de 200 episódios. Semana que vem, daqui 2 semanas, ele vai encerrar nesse formato de segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. Mas ele vai continuar. Então, assim que o Senhor me der mais instruções de como vai ser a partir do episódio 201, eu venho aqui compartilhar com vocês que assistem e que mandam, né, para mim também os relatos do que tem vivido aí de intimidade com o Senhor através desse projeto. Bom, hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tudo bem, querida? Um beijo grande, saudade do Catar. Como diz, estive aí a última vez já faz 5 anos que estive no Catar, ou mais, 6 anos. Bom, vamos falar um pouquinho então do que seria essa vitória, né? Do porquê que Paulo descreveu ela nessa carta que ele estava enviando para o povo de Coríntios. E vamos falar aqui sobre ela. Eu vou começar a ler no capítulo 2, a partir do versículo 14, falando o seguinte: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Então ele fala, né, que ele é prisioneiro de Jesus ali, porque ele realmente entende que aquilo era o motivo da vida dele, né? Ele, Paulo, que dedicou uma vida a servir a Deus, antes mesmo de conhecer Jesus, tudo que ele fazia nessa terra era buscando servir a Deus. E ao mesmo tempo, ele, ao conhecer Jesus, ele entendeu que seria a melhor forma de servir a Deus seria sendo ali servo de Jesus. Então, porque somos como o cheiro suave do sacrifício, aqui ele fala, nós somos como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. É incrível ler esse trecho aqui, justamente hoje, né? Num dia que aqui uma querida amiga, meu Deus, quanto tempo, tava sem reconhecer sua fotinha de cabelo cortado. A Aline falando, né, para voltar lá pro Catar, e eu tava aqui pensando no seguinte, né, olha só até onde, né, essa mensagem desse projeto de Deus chegou, até onde ele pode nos levar, até onde ele nos levou, e isso é muito maravilhoso, né? Então, esse mesmo Jesus que nos dá o poder de levar essa mensagem ao redor do mundo, né? É o mesmo que faz com que coisas impossíveis se tornem possíveis na nossa vida e na vida de muita gente. Bom dia, Cris. Então, olha só,
Então, eles são como um perfume que se espalha por todos os lugares. E agora não está sendo diferente, né? Essa mensagem do Evangelho está sendo espalhada por todos os lugares. Obrigada, Deus, por ser tão maravilhoso. Então, somos como um cheiro suave do sacrifício de Cristo, oferecido a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, ele faz essa alusão, né? Para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá a vida. Hoje eu amanheci com um relato de um influenciador aqui da internet, relatando sobre a experiência que ele teve com Deus agora recentemente. Ele estava com um filho hospitalizado e lá ele declara, ele fala assim, nossa gente, eu nunca orei nem para mim, nem para a vida de ninguém e no final das contas, olha que loucura, ele teve uma experiência com Deus, com o filho dele hospitalizado e ele disse que teve um encontro genuíno, porque Deus falou aos ouvidos dele e ele pôde agora, né, trazer este testemunho de fé, e ele entendeu que o Senhor queria que a casa dele, né, pudesse testemunhar sobre quão maravilhoso é Jesus. Bom, eu posso dizer também que fui uma dessas pessoas alcançadas pelo amor de Deus. Então, ao longo, né, dos nossos episódios aqui de Café com Fé, eu também revelei aqui para vocês, né, várias experiências e momentos que tive no meu momento de intimidade com Jesus e até mesmo nos meus momentos mais loucos da vida, onde Ele foi lá me resgatar. E o Evangelho é sobre isso, sobre a gente viver uma vida que resplandece, né, que exala esse perfume, que esse amor de Deus possa ser transbordado e alcancem pessoas que estão ao longo da vida perdendo a fé e a esperança. Então, eu me recordo que uma das palavras que eu recebi, e na verdade a palavra que Jesus me levou no leito de hospital, era que cada pessoa que ele trouxe nas minhas redes sociais, quem trouxe foi ele. E vou aproveitar para dar o testemunho. Foi por causa dele, né, que ele fez com que meu trabalho fosse conhecido fora do Brasil e em outros países. E o primeiro país que, né, hoje aqui coincidentemente a gente falando do Catar, o primeiro país que eu fui ministrar aula de confeitarias foi no Catar. Se hoje eu sou uma professora de confeitaria, se hoje eu ensino as pessoas a fazer do chocolate a fonte de renda da vida delas, um negócio próspero, é porque alguém que viu meu vídeo do outro lado do mundo se identificou com aquilo e me convidou. E isso abriu portas para que eu viesse a me tornar professora. E quando eu conheci Jesus, que ele foi me visitar há exatos 3 anos atrás, num quarto de hospital, num dia onde eu achei que de fato eu não sairia viva dali, e eu clamei pela minha vida, e ele foi ao meu encontro, ele me deixou muito claro qual era o desejo dele para a minha vida. E ele me disse claramente que por onde eu passei, que as pessoas que chegaram até mim, cada uma delas foi ele que trouxe. E ele me pedia claramente para que eu pudesse usar o poder de conexão dessas redes sociais que acabam levando a nossa mensagem para cada cantinho desse mundo, que o amor dele pudesse ser revelado através. Então, quando vocês veem uma pessoa, no caso, estou dizendo o meu caso, né? Eu tenho vivido os melhores 3 últimos anos da minha vida, não sem dor, não sem perdas, não sem sacrifícios, não sem rendição, não sem entrega. Pelo contrário, eu falo que eu estou me tornando como Paulo, aprender a estar contente diante de todas as situações,
Mas eu senti também, né, de compartilhar um pouco desse testemunho, porque sempre tem gente nova chegando por aqui e eu acredito que todas essas pessoas foi ele que trouxe, porque foi ele que me disse assim. Então, ele chamou a minha atenção para isso. Eu era uma pessoa que sentia vergonha de publicamente confessar a minha fé. Eu tinha vergonha de publicamente falar que eu cria em Jesus. Eu tinha medo publicamente de ser cancelada. Quem não? E ele falou: olha, todas aquelas pessoas e todos os lugares que você foi, aonde seu pé pisou através do seu trabalho, fui eu que te levei. Então agora eu quero que você me leve junto com você. Simples assim. Então, pare para pensar, você na sua vida hoje, né? A gente às vezes quer, sei lá, a gente quer coisas grandiosas, mas a gente não tem noção de que a nossa própria transformação, ela já é de uma grandiosidade gigantesca para Deus. Porque quem começa a viver uma vida, um estilo de vida que aponta para Jesus, não melhora só a si mesmo, porque as pessoas do seu convívio mais próximo começam a olhar para você com outros olhos. E essas pessoas do seu convívio mais próximo começam a desejar entender um pouco mais de quem é o Deus que você serve. O que será que essa pessoa tem que ela parece ter um brilho diferente? Só que esse brilho não é dessa pessoa, esse brilho é o próprio Jesus resplandecendo na face dessa pessoa. Então, Deus, ele tem, né? Eu falo que ele tem esse humor de empoderar pessoas improváveis na vida para que elas carreguem a mensagem aonde quer que elas vão. Então, se você muitas vezes está preocupado em alcançar multidões, primeiro alcance a sua própria vida. Deixa Jesus preencher a sua própria vida de forma que nada mais seja maior do que a presença dele. E quando a gente deixa Jesus tomar conta da nossa vida e a nossa vida ela se transforma num verdadeiro perfume que exala esse amor, é como se fossem as abelhas indo até a flor, né? As abelhas, elas saem, elas vão até você. Você não precisa sair pregando para ninguém. A sua própria vida vai ser um perfume agradável para aqueles que têm sede, desejo e fome da palavra do Senhor. Então as pessoas virão até você, elas vão sentir curiosidade em saber que Deus maravilhoso é esse que transformou a sua vida, transformou o seu caráter, te mudou literalmente da água para o vinho. O primeiro milagre que Jesus, ele trouxe enquanto pessoa humana aqui na terra foi um milagre de transformação, já apontando pela beleza que o evangelho trazido por ele na nova aliança, depois do seu sacrifício vivo, apontava para que nós pudéssemos passar por este processo de transformação. Já parou para pensar na sua vida antes e depois de Jesus? Se a sua vida, depois que você entendeu que Jesus é seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, amor e tudo, não tem como ela não ser transformada. Pessoas que têm um temperamento super forte e aí elas conhecem Jesus de uma forma avassaladora e depois elas nem se reconhecem mais ali. Pessoas que são libertas de vícios, pessoas que mudam, né, completamente o curso da sua história. Não tem como a gente receber Jesus na nossa vida sem que ele nos transforme profundamente. E aí, qual é a área da sua vida hoje que está clamando por Jesus? Qual é a área do seu ser que hoje está assim, clamando, desesperado, tipo, olha, eu não consigo mais viver assim, eu estou realmente caminhando para a morte. Qual é a área hoje que você fala assim, Senhor, sozinho eu não consigo mais. E aí, quando a gente ora a Deus de todo o nosso coração,
Ele atende os corações mais aflitos, mas é quando a gente deseja Ele e não o que Ele traz. Ele quer se relacionar com você e Ele deseja que o seu amor por Ele, né? Porque no final das contas, Ele nos dá o direito de escolher. Ele não fala assim, olha, você vai ser obrigado a me amar porque você me ama e é assim. Não, é um relacionamento de liberdade. Ele te dá o direito de escolher viver sem Ele. Mas a que preço e a que custo você está disposto a pagar e a perder por Jesus não estar participando da sua vida, né? Às vezes a gente vê pessoas na internet falando sobre Ele, fala, mas um crente bitolado, mas as pessoas vêm me perguntar, mas qual é a sua religião? Eu sou cristã. Eu não tenho uma religião denominada, eu sou uma pessoa que recebeu Jesus e entendeu qual é a mensagem que Jesus carrega e eu abraço todos aqueles que buscam por Ele e todos aqueles que também não compreendem porque não experimentaram ainda desse amor, porque eu já estive nesse lugar, eu já estive nessa posição de julgamento, de não entender quando uma pessoa fala com tamanho amor e profundidade sobre ter uma vida com Jesus. Eu já estive neste lugar e eu posso dizer que é um lugar vazio, é um lugar que não existe dinheiro, sucesso, fama, família perfeita num mundo que é capaz de preencher o vazio que somente o Senhor Deus, através de Jesus, é capaz de preencher. Somente quem já experimentou é que fica assim, né? Louco para poder contar a boa nova. Mas se hoje eu faço esse projeto, é porque Ele me pediu. Não é porque eu tô, né? Emocionada demais. Ele me emociona todos os dias. Mas não é para convencer ninguém a nada. Mas é porque o próprio Jesus me deixou claro que cada uma das pessoas na minha rede social vieram atrás de receita, mas era o amor de Deus que elas estavam precisando. E era esse amor que eu deveria compartilhar aqui com vocês. E sejam todos muito bem-vindos e amados e se sintam parte dessa família que Deus tem chamado você para retornar. E aí a gente vai continuar aqui na leitura da Carta de Coríntios e eu fico feliz demais em ver aqui quando vocês também compartilham as mensagens. Bom dia, Marcelo, graça e paz aí para você também. É um prazer poder te servir, ter você como amigo. E aí ele continua, Paulo continua falando assim, ó. Então, para os que estão se perdendo, né, é um cheiro horrível esse perfume, que essas pessoas que emanam esse amor, então para quem tá morrendo, vai se incomodar. Para quem tá lá nas vias de, né, vai se incomodar, porque assim eram os apóstolos e assim somos todos nós que recebemos o nosso DNA de Jesus. Então aqui, ó, para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para quem está sendo salvo é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Paulo se pergunta. E aí a gente fala o seguinte, ele fala, né? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Então, eu consigo ver muita verdade no evangelho de Paulo, né? Eu consigo ver muita verdade. Você imagina ele falando, olha, a gente não é como qualquer pessoa aí que vai só entregar, né, essa mensagem. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. E aí no capítulo 3 ele começa falando o seguinte, quando dizemos isso, será que a gente está começando a elogiar nós mesmos? Porque Paulo fala, olha, a gente pode ver de tudo por aí, mas eu entrego com muita sinceridade, porque ele participa, ele está comigo e foi ele que me pediu para levar essa mensagem. Então ele fala, mas será que a gente está se elogiando aqui? E aí ele fala, por acaso,
Como acontecem com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedir a vocês, porque naquela época existia isso, né? Quando ia fazer uma viagem de uma cidade para outra, era muito comum na recepção de um estrangeiro ele levar uma carta de recomendação, como se fosse um alguém que conhece recomendando, falando, olha, o que essa pessoa está falando aqui, pode acreditar nela, porque essa pessoa aqui, ela veio realmente direcionada para isso. Então, Paulo fala, olha, por um acaso eu estou pedindo carta de recomendação, ele não estava pedindo nada para validar, porque a própria vida dele, a própria vida de Paulo já era prova suficiente de que ele era escravo, um servo, servindo a Deus. Então a própria vida dele já falava por si só. E aqui em Coríntios ele fala, eu não estou pedindo carta de recomendação, eu simplesmente estou vivendo o evangelho como deveria ser vivido. E aí ele fala, então, vocês mesmos são a nossa carta, ou seja, a vida dele expressava isso, e ao mesmo tempo, as pessoas que estavam sendo ali convertidas, as pessoas que estavam recebendo essa mensagem, elas já eram a própria carta, porque a vida delas também estava sendo transformada. Então aqui, como se diz, é aquela história, Paulo não estava pedindo like, Paulo não estava pedindo nada, ele estava apenas entregando a mensagem com o mais puro amor de todos, e a vida das pessoas que estava sendo transformada já era o próprio fruto duradouro, já era o próprio testemunho de que o que Paulo vivia era o que verdadeiramente Deus desejou na vida dele, convidou ele e ele estava participando. Então ele fala, sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Então ele se refere aos antigos mandamentos que permanecem sendo, mas ele foi gravado não só em placas de pedra, não é uma lei que está ali que eu devo fielmente obedecer porque alguém me impôs essa lei. É algo que Deus agora, com a nova aliança, através do sacrifício vivo de Jesus, ele gravou todas essas leis no nosso coração e nós já nascemos com uma índole que nos diz o que é certo e o que é errado. Ao decorrer da vida a gente pode até se desviar, mas a criança ela já nasce com esse DNA, sabendo que no coraçãozinho dela ali, ó, ela deve também obedecer aos mandamentos. Então aqui dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É maravilhoso quando vocês têm noção de que Paulo até poderia se vangloriar, né? Grande parte do Novo Testamento e dos Evangelhos tem o dedo de Paulo, grande parte dos Evangelhos foram escritos por Paulo. E a humildade dele em servir era tão maravilhosa que hora nenhuma ele joga para ele a glória. Ele deixa bem claro que a glória não é dele, que a capacidade humana dele não seria capaz de fazer o que ele fez e que toda essa glória, todo esse poder, quem deu foi o próprio Deus. Então, ele fala, nós não somos capazes de fazer esse trabalho. É Ele quem nos torna capazes de servir a essa nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita, ela mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. E aqui muitas pessoas acabam confundindo a interpretação disso, porque quando Paulo fala que a escrita, ela mata, ele está se referindo àquelas pessoas que o próprio Jesus chamou de hipócrita. Jesus nasceu em berço judaico e ele chamava vários, ali judeus que eram praticantes do judaísmo, mas que eles viviam cegamente a lei,
sem entender que a lei sem amor, ela é lei morta. Tanto que vários dos milagres que Jesus praticou foram no dia do sabá, né? No sábado, no dia considerado como dia sagrado pela lei judaica. Mas ele quis, não digo afrontar, mas ele quis mostrar que a lei se cumpriu através dele, mas que acima de toda lei existe a lei do amor. Não é à toa que ele diz que hoje eu te entrego um novo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Não é como você se ama, mas como o próprio Pai te ama. Então a gente deve buscar amar as pessoas da mesma forma como eu recebo esse amor do meu Pai celestial. Então, a lei de amor, ela acaba se sobrepondo às leis, porque Jesus não aguentava ver pessoas sendo ali, vamos dizer, naquele caso, pessoas necessitando de uma ajuda, seja ela de cura física e espiritual, né? E não poder ajudá-la simplesmente porque era um dia que as pessoas tiraram para jejuar e orar. Então, naquele momento, ele fala, olha, Paulo diz aqui, a lei escrita ela mata, porque essas pessoas, elas diziam viver a lei, mas a vida delas não refletia Jesus. A vida delas não refletia quem Deus é. O próprio Paulo foi uma dessas pessoas. Ele era um fiel seguidor da lei. Não é à toa que ele, inclusive, perseguia cristãos. E Jesus alcançou ele e revelou-se para Paulo quando ele estava na estrada a caminho de Damasco. E quando Paulo recebeu Jesus, ele entendeu que ele achava que servia a Deus, mas não estava servindo. Então ele fala, por conhecimento de causa, ele não está aqui só apontando o dedo, não, porque ele foi essa pessoa. Ele experimentou essa vida, uma vida de pessoas que seguem fielmente a lei, mas é tão bitolado na lei que não faz nada diferente daquilo e acaba se tornando uma pessoa hipócrita. Então ali ele diz o seguinte, quando a lei que traz morte ela foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu. O rosto de Moisés ficou brilhando, o brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas para Israel, para o povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas eles não podiam fixar os seus olhos em Moisés. Então imagina a glória de Deus revelada na face de Moisés. E as pessoas não conseguiam nem ao menos olhar tamanho brilho que era. Então, se o domínio da lei veio com tanta glória, e aí Paulo faz essa reflexão. Olha só, quando Deus entregou os mandamentos na mão de Moisés, a face dele, o brilho dessa glória de Deus, não a glória de Moisés, porque Moisés foi apenas o caminho, né? O caminho não, o receptáculo, né, de tudo aquilo ali. Então, se a glória de Deus resplandecendo na face de Moisés, ela era tão surreal, imagina como que seria a glória de Deus resplandecente no seu rosto. Aí ele fala, se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Você tem noção que Jesus te deu de presente o Espírito dele para habitar em você? O Espírito do próprio Pai? A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito, que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora. Então ele está dizendo que, olha, Jesus acrescentou um principal mandamento quando ele veio, a lei do amor. E essa lei se sobrepõe às que já existiam, porque de nada adianta a lei se não houver amor. Se a glória da lei anterior ela era gigantesca, imagina agora. Então é esse questionamento que Paulo traz e nos convida a refletir nessa manhã.
De modo que, se houver glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Porque quando Deus se revelou para Moisés, e Moisés escreveu os mandamentos nas pedras, pode parecer muito louco a gente pensar nisso, né? Mas hora nenhuma ele deu o poder para que cada pessoa tivesse uma centelha do próprio Deus habitando nela. Naquela época, aquele povo precisava de leis para que eles tivessem um mínimo de ordem possível para se habitar naquele tempo. Então, as leis elas foram muito necessárias para que aquelas pessoas passassem a respeitar algo maior. E aí, quando Jesus vem, ele vem para consumar essa lei, ele vem para aplicar essa lei e para trazer o amor. Então, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Então, nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Então, Moisés, ao longo da vida, o brilho dele foi se desaparecendo, né? Foi se perdendo. E ele começava, né? Ele cobria também, continuava cobrindo o rosto como uma forma de: tô cobrindo aqui, é melhor que você não veja. Então ele deixa aqui, Paulo, né, nos dá a entender, pelo menos, de que é como se Moisés ao longo da vida fosse deixando de viver aquilo que Deus havia direcionado para ele. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem o livro da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado, sabe quando, gente? Paulo deixa claro que esse véu, que muitas vezes ele nos cega e nos faz ser juízes, algozes de nós mesmos, juízes e algozes das pessoas, porque nós somos ótimos em apontar dedo, somos ótimos em levantar suspeitos, nós somos ótimos em declarar pessoas como culpadas e a gente sai apontando dedo para todo mundo. Mas esse véu que tampa os seus olhos de ver a verdade e a verdade entre todos nós, ele só sai em um determinado momento. Paulo deixa aqui muito claro. Ele fala o seguinte, ó. Mas aqueles que queriam compreender, e até hoje, quando eles leem o livro da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Esse véu só é tirado em um momento, Paulo diz. Só é tirado quando essa pessoa se une com Cristo. Quanta mágoa você carrega no seu coração? Quantas pessoas você já deveria ter liberado perdão? Quantas coisas na sua vida você pratica hoje que são completamente contrários ao que Jesus gostaria que você fizesse? E aí a gente se torna escravos da lei, ditando regras, botando o dedo na cara das pessoas, condenando pessoas, nos condenando também, porque às vezes a gente também não se perdoa por coisas que a gente fez no passado. E a gente não vive uma vida unida com Cristo. Então é como se a gente vivesse uma vida na terra, onde a gente só sabe apontar falhas, a gente não sabe o que é perdão, a gente não sabe o que é viver uma vida que aponta para Jesus, e a gente, sem perceber, está com o véu tampando a nossa face. E esse véu só é tirado, então, quando essa pessoa se une com Cristo. Quem disse isso não fui eu, foi Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, especificamente no versículo 14. E mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu pode ser retirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor.
essa glória ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Naquela época, aquele povo não tinha o Espírito de Deus habitando neles. Na época de Moisés existia a lei e eles seguiam a lei. Eles eram obedientes à lei, mas muitas vezes eles eram escravos da lei. Eles simplesmente obedeciam, mas ao mesmo tempo eles não viviam uma vida de comunhão com Deus. Quando Jesus veio, ele deu uma mexida nessa lei de forma que não quer dizer que a liberdade me dá o direito de fazer o que eu quiser com quem eu quiser, pelo contrário. Quanto mais conhecimento nos é dado, mais nos será cobrado. Assim como a parábola dos talentos, né? Deus nos confia talentos e Ele deseja que a gente faça algo com esses talentos. Ele não quer que a gente simplesmente esconda esse talento e guarde para o resto da vida e quando Ele voltar a gente fala, toma aqui de volta. Não, Ele quer que a gente use. Ele quer que a gente use esse talento, que seja para usar na intenção de multiplicar, né? E eis-me aqui hoje, nessa manhã, no episódio de número 193, no Café com Fé, sendo obediente a uma palavra do Senhor, porque Ele me pediu para que este canal fosse usado para a honra e glória dEle, para que esse local onde eu falo, voltado para pessoas que trabalham na confeitaria, que a presença de Deus ela possa ser percebida. E que através desse brilho que resplandece, não só na minha face, mas na face de cada um de nós, ele possa resplandecer cada vez mais, que a gente busca intimidade com o Senhor e vive uma vida verdadeira, que aponta para Jesus, para que todos nós possamos ser um perfume agradável, vivendo uma vida que resplandece o brilho e a glória de Deus. Assim como Paulo relata aqui aos Coríntios. Eu te agradeço, Deus, por não ter desistido de mim, no momento que até eu mesmo estava desistindo de mim mesma. Eu te agradeço, Deus, por não ter desistido de nenhum de nós, por ter nos enviado Jesus para nos resgatar. E se você ainda hoje sente que falta algo, busque por Ele. Somente Ele é capaz de preencher esse algo que falta em você. E você vai poder ter essa leveza que mesmo diante de dificuldades, Ele nos mostra a solução. Ele não fala que vai nos livrar das dificuldades. No mundo haverei aflições, mas Ele venceu o mundo e Ele nos mostra como vencer o mundo. Que você possa receber o poder do Espírito e você possa vencer o mundo em qualquer área da sua vida, porque aquele que te dá poder, Ele habita em você. E é Ele, somente Ele, capaz de vencer o mundo. E você só vai conseguir vencer se Ele verdadeiramente for o seu amigo confidente, que habita em você e você simplesmente obedece aos direcionamentos, sem racionalizar, sem duvidar, pelo simples fato de que você deseja ter Ele como seu melhor amigo. Essa é a mensagem do nosso Café com Fé de hoje. Que vocês possam ter um restinho de ano muito abençoado. Deus é tão maravilhoso que as minhas ceias de Natal e Ano Novo, principalmente Ano Novo, elas costumavam ser bem sombrias, eu confesso. Eu deixava que naquela noite eu ficasse refletindo sobre tudo aquilo que eu não fiz e não sobre as coisas que eu fiz. Então, eu tinha sempre uma sensação de que eu ia virar o ano sem ter concluído 90% das tarefas que eu tinha desejado. E isso me trazia rancor, mágoa, melancolia. Às vezes eu ficava muito triste nessa época de final de ano. E agora, meu Deus do céu, com a presença dele eu falo, Deus, obrigada. Obrigada pelo café da manhã.
Obrigada pelo café de cada dia. Obrigada pela minha vida. Obrigada por ter me resgatado, por ter me mostrado o quão maravilhoso é sentir o seu amor. E é sobre isso, tá bom? Obrigada, Alene, pelo carinho. Obrigada, Verônica, Cris. É isso, meninas, todas que passaram por aqui. Seu ano de 2025 vai ser de muito, 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 muito mais presença do Senhor. Antes da virada estarei por aqui. Eu falei que era o último Café com Fé. Última sexta, né? Mas na segunda tem mais Café com Fé e que o Senhor possa nos inspirar a trazer uma mensagem de muita esperança e muita paz, muita fé para vocês na próxima segunda, às 7h30 da manhã. Reflitam sobre o texto de hoje, peçam a Deus revelação através do Espírito Santo que habita em você, porque somente Ele vai nos revelar coisas que nem mesmo a palavra contida na Bíblia é suficiente para expressar coisas que Ele reservou para revelar exclusivamente para você no seu momento de intimidade com Ele, tá bom? Um beijo enorme, bom final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau.